Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas. Consagrar o Senhor essa quarta-feira, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, quarta-feira da bênção, quarta-feira da vitória, em nome de Jesus, com palavra forte de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Gálatas 6, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, uma carta linda, mas com uma advertência do Senhor para esse povo e uma advertência do Senhor para a gente, né? Para nós, nesse dia de hoje. Plante aquilo que você quer colher. Plante aquilo que você quer colher. Eu quero falar hoje do plantio, da semeadura. Amém? Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, e não houvermos desfalecidos. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem, né? Não nos cansemos de fazer o bem. E quando o Senhor fala dessa questão do cansar de fazer o bem, é algo que ficou assim, ó, martelando na minha cabeça. Eu lembro de um período que um dos nossos discípulos, um diácono lá, o diácono Antonelli, eu lembro perfeitamente, ele pregou esse texto uma certa feita na nossa igreja, na nossa comunidade, e Deus falou muito no meu coração a respeito de uma situação de fazer o bem, de não se cansar de fazer o bem, porque foi um tempo que eu estava cansada, enfadada de uma situação, e aí Deus falou, faça o bem. Eu falei, mas tem certeza, Senhor? Faça o bem, faça hoje, faça agora. E aí eu não contei conversa com o Senhor, se Deus falou, né, a gente tem que ir lá lançar boa semente em relação a fazer o bem. E fui lá. Na época foi algo relacionado a perdoar uma situação lá que estava acontecendo. E aí eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá, em nome de Jesus, se Deus está mandando, vamos fazer o bem, né? Sem escolher a quem, né? Fazer o bem é porque merece, como é que não merece, né? E aí o Senhor fala a respeito do cansar de fazer o bem, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Por que a expressão cansar? Por quê? Porque muitas das vezes será um fardo, porque já estamos cansados. E eu quero falar um pouquinho isso, sobre essa questão da expressão do não se cansar de fazer o bem. Não canse de semear o bem. Por mais que não mereça. Por mais que você, daquela pessoa, daquela situação, não vai receber. Não se canse. Não nos cansemos. Viver dentro do princípio sagrado, né, de Deus exige firmeza. Firmeza e perseverança na fé. Afinal, são inegáveis as dificuldades que o justo enfrenta neste mundo. Ele corre o grande perigo de cansar de fazer o bem e deixar de atender o que a Escritura ensina. Isso porque em toda parte, aqueles que é de Deus enfrentam oposições, obstáculos, ingratidão e perseguição. Além disso, ele tem que lutar constantemente contra a sua carne, contra os apelos deste mundo, contra o pecado. Deste modo, o apóstolo Paulo lembra que o seu tempo, ou seja, no tempo devido de Deus, virá a recompensa de todas as renúncias. Porém, o apóstolo Paulo ressalta que esses resultados só podem ser apreciados por aqueles que não estiverem exaustos, cansados ou desanimados na fé. Assim a regra também da natureza, pois há uma distância entre o tempo de plantar e o tempo de colher.
O lavrador tem o árduo trabalho de arar a terra, semear, cuidar, porém, isso não dispensa que ele tenha de esperar com paciência o tempo determinado para ele colher. Essa é uma reflexão que tem aqui e eu quero compartilhar o que o Espírito Santo falou muito no meu coração dentro dessa questão do cansaço de fazer o bem. E chega um momento que você está tão cansado de fazer e não receber da pessoa que você quer parar. E aí, quando você para, às vezes você quer parar e às vezes você para. Aí chega um momento que você deixa de plantar a boa semente. E chega o momento da colheita, aí você não quer colher. Você não quer colher. Porque a colheita, ela é decorrente do que você semeia. E como que você vai colher coisas boas se você está cansado e não semeou mais coisas boas? Eu estou tratando de uma irmã biológica, né? Da minha família a gente pode falar, né? Irmã biológica. E ela fala assim, irmã, eu tô cansada. Olha, irmã, eu cansei de ser besta. Ela fala assim, eu cansei de ser besta, irmã. Pra mim já deu. Essas pessoas, ela falando as pessoas, merece isso, merece aquilo. Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa, para com isso, em nome de Jesus. Tu tá semeando uma semente dizendo que eles merecem. Só essa semeadura. Quem vai colher é você, criatura. Bota uma coisa na tua cabeça, Deus não se escarnece. Tudo que tu planta, tu colhe. Você chega um momento de exaustão tão grande, de cansaço tão grande, de que você não aguenta mais semear a boa semente, e você começa a semear uma semente ruim. Como que você semeia algo ruim e você quer colher coisas boas? Como que você não está fazendo uma boa semeadura e quer colher frutos maravilhosos? No tempo certo, toda semeadura ela tem a sua colheita. Só que cada semente tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Cada semente ela tem um tempo determinado. Isso fala não só em relação ao reino espiritual, mas no tudo. Tudo tem um tempo. Você tem que tomar cuidado com o que você está semeando. Eu lembro quando Deus usou o diácono lá, para ministrar, e eu estava naquela situação ali, estava tudo nas minhas mãos, eu poderia resolver, mas eu estava insistindo em resolver de outra forma, e Deus falou, semeie o bem. Não se canse de semear o bem. Por mais que você não está recebendo agora, semeie. Vá lá. Faça uma boa semeadura. E aí, acho que ninguém entendeu no dia, eu falei, vamos lá, Senhor, vamos que vamos. Deus falou para mim não me cansar de fazer o bem. Mesmo às vezes você levando na cara, faça. Mesmo você olhando para a cara da pessoa e falando, não merece, faça o bem. Sabe por quê? Você não vai colher dela, mas você vai colher. Se você faz o mal para alguém, você não vai colher o mal daquela pessoa, mas você vai colher o mal. No tempo determinado, o mal vai chegar para você. Se você lança boa semente em fazer o bem, você pode não receber o bem daquela pessoa, mas um dia você vai receber porque você semeou. Toda semeadura tem a sua colheita. A lei da semeadura, querido, o princípio, que não é a lei. Semeadura é um princípio. O princípio da semeadura é usado para mostrar como o Deus eterno retribuiu aos que andam no espírito e aos que andam na carne. Este princípio serve como advertência para mostrar que o homem tem liberdade de escolher o que semeia, mas o que não se deve esquecer é que a sua colheita será recompensada ao que plantou. É impossível que alguém plante corrupção e mentira e colha a vida eterna. Assim como também é impossível que o homem semeie fé e fidelidade e não colha redenção de Deus. Então, aprenda isso nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, aprenda isso, coloque isso na tua mente, que tudo que você plantar, você vai colher. E outra, não é na mesma proporção. Não é. Eu lembro quando eu era moleca, que a gente ia pra roça,
E aí, meu Deus do céu. Que aí meu pai falava, né, dava lá pra gente a quantidade de semente pra gente semear, né? Às vezes era milho, às vezes era feijão, pra gente semear, porque era de semente, né? Existe a semente, existe as mudas. E ali a gente ia semear. E aí íamos bem cedinho pra roça. E quando chegasse por volta de umas 11 horas, a fome batia. Era aquela fome. E minha mãe já estava lá no rancho, que era o lugar, um alojamento, né? A gente tinha para poder passar a chuva, né? E minha mãe estava cozinhando, fazendo as coisas lá. E meu pai cavava as covas, né? E a gente, criança, fazia semeadura. Era muito engraçado. E aí, para plantar o milho, era 2 grãos por cova, né? O feijão, de 2 a 3. E ali a gente plantava, né? Lançava a semente. Só que quando dava 11 horas, meio-dia, mais ou menos, que a fome estava de rachar, a gente pegava aqueles punhados e era todos nós. A gente vem de uma família de 8 irmãos. Pensa aquela gurizada toda, rachando de fome. E a ordem do meu pai era: só vai almoçar depois que terminar a semente, depois que terminar a semeadura. E a gente pegava aqueles punhados de feijão e jogava para mais de 30 no mesmo buraco. E tapava com o pé, e aí fazia aquela coisa toda e partia e vamos almoçar. Meu querido. Mas a chuva vinha, dava sobre aquela terra, germinava aquela semente e ela nascia. E quando ela nascia, meu filho, porque quando você lança muita semente em um buraco e uma cova só, elas crescem muita e elas acabam abafando umas às outras e elas morrem, então não vingava, né? E aí quando nascia aquela tripe de feijão, aquela tripe de milho, meu pai chamava nós tudo, todos nós, e vamos para a roça. Quer que vocês vão na roça comigo? A gente já sabia do que se tratava. E aí ele ia de cova em cova, né? De lugar em lugar, falava: quem fez isso? Quem foi que fez? Quem semeou aqui? E aí um jogava: não fui eu não, pai. Eu falava: eu não. Aí a gente voltava no tempo e começava a rir um do outro, né? Porque era todo mundo, todos nós. Era só dar 11h30 e olhava para aquele negócio e tinha grão demais e lançava lá. E ali às vezes até que crescia, né? Algumas matavam as outras e crescia. Só que às vezes também meu pai ia lá e arrancava vários, deixava 1 ou 2 ou 3, né, para poder salvar algo daquela semeadura. E o que acontece? Quando aquele pé de milho, 2 ou 3 que ficava, vou falar do milho. Quando aquele pé de milho crescia, né, e começava a embonecar, dava suas espigas, aquela semeadura aquela colheita não era de acordo com a semeadura. Nós, por mais que lancemos, que nós tínhamos lançado 30 grãos de milho no mesmo lugar, quando ia colher, em um único pé, era de 5 a 6 espigas. E cada espiga, ela é composta de vários grãos, várias sementes. Então, toda semeadura, ela tem a sua colheita. E toda colheita, ela não é semelhante à semeadura. Então, se você semeia coisas boas, você vai colher 100% de coisas boas. Mas se você semeia coisas ruins, você vai colher 100% de coisa ruim. Então, aqui, Gálatas 6:7 fala: não erre, não contenda, não venha para cá dar uma desperto para cima de mim. Pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. O que planta vento, colhe tempestade. O que planta o bem, colhe o bem. Então, plante aquilo que você quer colher. Você quer ter uma boa colheita? Então, plante coisas boas para você ter uma boa colheita. Não se canse de fazer o bem. Às vezes nos cansamos. Às vezes entramos em um período de exaustão, de fazer e não receber, né, de um certo ponto não receber no momento. Algumas sementes, querido, demora mais do que a outra. O tempo, às vezes, é longo.
mas pode ter certeza que a sua colheita, ela vai chegar. Às vezes, você se cansa, né, de fazer o bem, você se cansa de lançar boa semente. Às vezes é porque o solo é árido, você está semeando em um solo árido. Às vezes é porque a terra é seca demais e aí você acaba se cansando. Mas persevere na sua boa semeadura. Persevere. Eu tenho colhido agora, eu estou agora em um período de colheita de semeaduras que eu fiz há mais de 10 anos atrás. Mas de 10 anos atrás eu lancei sementes no reino de Deus e eu estou colhendo agora. Então, eu tive sementes que levou 10 anos para ela germinar, ela crescer, florescer, frutificar na minha vida. Mais de 10 anos de perseverança. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 36. Porque é necessário ter paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a recompensa, a promessa. É necessário ter paciência. Você semeou e ainda não chegou? Semeou bem? Em relação ao bem, ainda não chegou? Pode ter certeza que vai chegar. Tenha paciência. Persevera aí em oração, sabe? Não desista. Você semeou na vida de alguém e a pessoa não mudou? Paciência. Cada pessoa tem o seu tempo determinado. Você que é mãe, você que é pai, você que tem mais de um filho, nenhum filho é igual. Embora são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vindo do mesmo útero, recebendo a mesma educação, mas cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, crescimento e por aí vai. A semente também é assim. O milho, ele tem um tempo determinado para ele germinar e crescer, o feijão, o arroz, cada semente, cada coisa tem um tempo determinado para que ela venha dar o seu fruto no tempo determinado. Então espere. Então você que se encontra cansado, sobrecarregado, enfadado em relação à semeadura, eu disse para você nesse dia de hoje, para você ter paciência. Tenha paciência. No tempo determinado, o Senhor fará sobressair a tua colheita. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus nesse momento, por esse dia de hoje. Em nome de Jesus, deixa eu passar por aqui. Para a glória de Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra linda que o Senhor trouxe para nós nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Espera aí, só um minutinho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Você que tem semeado e não tem recebido, tenha paciência, vai chegar. No tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, está chegando. Tenha paciência, está chegando. Toda semente tem o seu tempo certo. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Plante apenas aquilo que você quer colher. Plante. E se eu plantei coisa que eu não deveria, que eu não gosto de colher? Não, se plantou agora não tem mais jeito. Você vai ter que colher. Colha e lance a semente ruim fora. Não escarneça de Deus de forma nenhuma. Espere o tempo certo que Deus vai te fazer justiça sobre ti. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa quarta-feira. Plante aquilo que você quer colher. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Ó Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, de graça e de misericórdia. No nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo, quero agradecer pela Tua palavra, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pela graça, Senhor, meu Deus amado, de ter uma boa semeadura, Pai. Deus, e que toda boa semeadura traga uma colheita abundante na vida do Teu povo, Senhor, que eles possam colher, meu Deus amado, a 100 por 1 de toda semente que Ele tem lançado no Seu reino, Senhor. Meu Deus, e que as sementes ruins, Senhor, meu Deus amado, que eles lançaram, Pai, e que eles estão colhendo agora, Pai, que sirva de lição para que eles mudem a sua semeadura, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção em todas as coisas, meu Deus amado, da graça, poder e unção a cada um nesse dia de hoje. Eu oro abençoando todos, eu oro agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais uma quarta-feira santa e poderosa, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Amém, queridos? Shalom. Deus abençoe. Curte, compartilha, amém? Vamos fazer aí a palavra de Deus circular o mundo todo em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.